sua Bíblia comigo em primeiro livro de Crônicas, 16, verso 34. 16, verso 34. Primeiro Crônicas 16, verso 34. Ele está quase querendo dar microfonia. Amém? Vamos ler juntos? Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura para sempre. Coloca na outra versão, aonde fala a sua bondade. A sua bondade. Eu creio que vai ser na transformadora. Amém? Então, dei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Feche seus olhos, baixe sua cabeça comigo, vamos orar. Pai, nessa hora, no nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida diante do Senhor. Pedimos a Deus a revelação do Teu Espírito, o toque, ó Deus do Senhor, da Tua graça, para que possamos, ó Deus, entender a revelação do Senhor através dessa palavra. Pai, fala conosco em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, o que é gratidão? Nós olhamos para essa palavra e nós pensamos várias coisas, né? Quando fala gratidão, vem uma chuva de pensamentos na sua cabeça. Mas eu quero reter uma aqui para nós começarmos a caminhar. Imagine você, né? Eu tenho 3 filhos, né? A irmã dos netos tem uma filha que está quase casando, né? Então, irmãos, olha, eu fico imaginando essa cena, né? Meus filhos daqui uns dias vão estar nesse mesmo lugar. Pastor Evaldo casou 2 filhos esse ano. Só está faltando, a pastora Joelma até brincou, só está faltando uma agora. Só que assim, irmãos, imagine você criou, né? Você deu comidinha, você deu roupa, você deu educação, você deu amor, você deu tudo que tinha, tudo que você podia dar. Então ele cresce. E chega um momento que ele não vai mais na sua casa, que ele não te procura mais, que ele muitas vezes nem lembra do seu aniversário, muitas vezes não lembra nem que você existe. Acho que é essa caixa aqui, ó. Nem lembra nem que você existe. Eu não sei se vai acontecer isso comigo ou com você, mas deve ser terrível, né, irmãos? Pensa comigo. Deve ou não? Deve ser horrível. Eu fico pensando, falo, gente do céu, será que quando esses guri crescerem eles vão lembrar de mim? Eu fico pensando isso. Isso fala muito do quê? Da gratidão. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos esse mesmo filho, só que com Deus. Porque Ele nos dá tudo. E no momento que nós recebemos tudo, que já estamos com toda a provisão, nós viramos as costas e vamos embora. Antes de falar de gratidão, eu quero trazer essa reflexão para os irmãos sobre a ingratidão. Irmãos, olha, eu vejo assim que nós, como povo de Deus, como filhos de Deus, nós somos muito ingratos. Nós somos muito ingratos. Eu li um livro uma vez que dizia que Deus estava Oh Jesus, como que é o nome daquele sofá do psicólogo? No divã. Deus estava no divã do psicólogo, falando para o psicólogo lá: é duro, meu filho. Meu filho ele sabe mais da minha conta bancária do que eu. Ele sabe tudo que eu tenho, mas ele só me procura no momento que ele precisa. Difícil meu filho ir lá em casa para a gente comer junto. Difícil meu filho ir lá em casa para a gente só conversar. Quando ele vem chegando no portão, eu já sei, ele quer meu cartão. Isso fala do que, irmãos? Ingratidão. Por quê? Porque a gratidão é totalmente ao contrário a isso. Ela fala do quê? Ela fala de uma pessoa que tem o coração inclinado para aquele que é dono da vida dela. Eu falei dos pais porque é um exemplo que nós temos. Nós vemos o filho crescer, né?
Quem tem filho adolescente sabe, né? Que na adolescência ele já começa. Ele quer o espaço dele, ele não quer mais depender de ninguém. Isso é o quê? Ingratidão. E nós somos assim. Nós julgamos muito, mas nós somos assim. Nós falamos do outro, mas nós somos assim. Por quê? Porque nós muitas vezes deixamos o pai de lado. Por quê? Ingratidão. Eu tenho um problema. Geraldo, tenho um problema muito feio. Vou até expor para os irmãos aqui, porque às vezes eu já aconteceu isso com você. Opa, falhou aqui. Já aconteceu isso com você, eu já fiz com você, e eu quero já te pedir perdão já, de púlpito. Eu sou muito ruim em falar obrigado. Eu sou muito ruim às vezes de expressar a gratidão. Meu coração, mas muitas vezes eu sou difícil de expressar a gratidão. Esses dias mesmo, meu irmão me deu um relógio. Eu falei, cara, que joia o relógio. Puxa, eu estava apresentando um relógio. E aí, só que eu não falei isso para ele. E eu estava atendendo uma pessoa, ele me deu o relógio, eu olhei e falei, puxa, que bênção, obrigado. Aí virei as costas e já comecei. Aí passou semanas e o relógio estava grande. Aí eu tinha que levar na relojoaria para apertar. E o que aconteceu? O irmão falou, puxa vida, deu o relógio para o pastor, ele não está nem usando. O irmão ficou ferido comigo. Mas eu quero dizer para você, irmãos, olha, eu estou me tratando nisso, sabia? Eu estou me tratando nisso. Nós temos que ser gratos. E como que eu sou grato? Como que você sabe que eu sou grato? Quando eu demonstro. Entendeu? Porque muitas vezes você fala assim, eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez. Amém. Mas você demonstra? Às vezes nós não demonstramos. Às vezes você fala assim, não, eu sou crente. Às vezes a pessoa só sabe que você é crente porque na hora que foram fazer a pesquisa do IBGE, ela estava lá na sua casa e falou, qual a religião que você é? Evangélico. Nossa, você é evangélico? Porque a gratidão, ela é expressa. Entendeu? A gratidão, ela é algo que tem que ser expressivo, algo que tem que ser expressado, algo que tem que ser mostrado, algo que tem que ser exposto. Não adianta eu falar de mente. Sabe quando você fala de mente? Eu sou tão grato. É igual quando você vai falar assim, você já falou eu te amo para sua esposa hoje? Aí fala, não, ela sabe. Aí, então, você é grato a Deus? Eu sou grato, Deus sabe quanto eu sou grato. Então, mas você sabe qual que é a maior forma de nós mostrarmos para Deus que nós somos gratos? Falando para o outro. Porque quando eu falo para o outro, Deus se alegra, fala, nossa, eu já sabia. Porque as coisas, Deus já sabia. Mas quando Ele ouve da nossa boca, Ele fica muito feliz. Então em 1 Tessalonicenses 5,18, olha o que diz. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Efésios 5,20, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, queridos, quantas vezes você tem dado graças? Às vezes você sai para trabalhar, você vai olhar o carro, pneu furado. O que você faz? Senhor, eu te dou graças. É assim? É assim? Não? Então, mas é isso que está falando aqui. Em tudo dai graças. Eu conheço um cara, que vocês vão saber quem que é. É um cara, ele é muito jóia isso, né? Em tudo ele dá graças. Ele tem um sorriso, sabe um cara sorridente? Querido, ele fala assim, querido, graças a Deus, graças a Deus. Não, graças a Deus. Sabe qual é esse cara? Então, em tudo ele dá graça. Às vezes parece até engraçado, né? Ele dando graças por aquilo acontecendo, né? Parece até ser engraçado, mas ele está cumprindo o que diz a palavra, em tudo dá graças. Sabe por quê, irmãos?
Essa semana eu estava lendo um livro da pastora Márcia, e ela falou algo muito forte no meu coração, falando sobre que Abraão foi ao deserto num tempo errado. Abraão foi no deserto num tempo errado, e passou fome, passou privação lá, passou coisas difíceis lá, quase que morreu. Só não morreu porque a mão de Deus estava lá. José foi no tempo certo. Mas como que José foi? Abraão foi com as próprias pernas, né? José não. José foi levado acorrentado para o Egito. Os dois foram para lá. Só que o que foi levado acorrentado se tornou rei, se tornou governador. Aí eu te pergunto, José reclamou? Ele reclamou porque estava lá no Egito? Falou, eu não aguento mais estar aqui nesse Egito. Foi assim que ele fez? Não, ele levantava as mãos e dava as graças. Então Jesus disse, onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Significa que o nosso coração segue o tesouro. Deus está interessado em nosso coração. Deus quer nos ensinar através da sua palavra que gratidão é muito mais que um sentimento. Gratidão é um sinal do vencedor. Gratidão é isso, querido, é um sinal do vencedor. Por quê? Porque somente aquele que entende a gratidão, somente aquele que entende a gratidão, ele consegue dar graças em tudo. Eu e você, irmão, somos chamados para ser vencedores. Nós não somos chamados apenas para estar aqui, mas sim para vencer todo o mal, para vencer toda a tribulação, para vencer toda a tentação. Então, somente os vencedores aprendem a viver com um coração grato para com Deus e pelos seus poderosos feitos. Ingratos são guiados por sentimentos, vivem sempre reclamando e insatisfeitos com tudo e com todos ao seu redor. Você quer ver, irmãos? É você estar perto de uma pessoa ingrata. Pastor Eduardo Reis conta uma história que uma mulher, ela ganhava muito bem. Ela ganhava muito bem e não prosperava. Vivia cheia de dívida, cheia de coisa. E vem cá, você dizima? Aí ela falou assim, sou fiel no dízimo, pastor. Aí ele não acreditou, né? Ele não acreditou. Ele falou, não pode. Não pode, eu conheço o dízimo, eu conheço o poder do dízimo, isso aí está errado. Foi lá, pegou o relatório de dízimo dela e viu lá, a irmã era fiel no dízimo. Aí falou, Espírito Santo, mas o que está acontecendo? A mulher era fiel no dízimo e está acontecendo isso aqui. Aí o Espírito Santo falou para ele, ingratidão. Por quê? Aí ele falou assim, ela foi ingrata com quem mais ajudou ela. Aí ele chegou na irmã, falou, irmã, olha, o Espírito Santo me falou um negócio aqui. Você foi ingrato com a pessoa que te ajudou. Ela era médica. Na hora ela começou a chorar. Aí falou assim, o que aconteceu, irmã? Aí ela falou assim, eu já sei de quem ele está falando. Irmãos, ela morava num condomínio de luxo. E o que aconteceu? Quando ela foi fazer a faculdade, a tia dela recebeu ela na casa dela, deu alimentação, deu a casa, deu tudo, sem cobrar R$1 dela. Até ajudou ela na faculdade. O que aconteceu? Ela se formou, foi embora, e a tia dela passando por necessidade. Ela morando num condomínio de luxo, e a tia dela passando por necessidade. E o pastor disse para ela, falou assim, então, agora você vai lá, e você vai comprar uma casa para ela. Faz o que você faria para salvar uma pessoa, para abençoar uma pessoa de uma forma que só Deus faria. Então ela pegou e comprou uma casa para a tia dela, comprou um carro para a tia dela e dava um salário por mês para a tia dela, porque a tia dela já era aposentada. Irmãos, diz que essa mulher rompeu nas finanças. E às vezes nós estamos assim. Por quê? Porque nós às vezes somos ingratos, não reconhecemos aquele que nos deu a mão. Muitas vezes a gente vê, até no ministério, a pessoa não sabia não sabia nem o que era versículo, não sabia nem o que era capítulo, não sabia nem falar direito.
e você pega ela pela mão, ensina ela, leva para o encontro, faz o curso, faz tudo. Aí ela chega um dado dia e fala para você: você não tem nada para me ensinar. Você não tem nada para me ensinar. Isso é ingratidão, irmãos. Uma coisa que arrebenta com o coração de Deus é isso: ingratidão. Por quê? Porque o Senhor diz para nós que nós temos que dar graças. Há duas coisas importantes: a atitude e a motivação. A atitude é como fazemos as coisas, e motivação é a razão pelo qual fazemos. Tanto a atitude quanto a motivação mostram o nosso coração. Motivação é tudo. Muitas pessoas querem servir a Deus porque simplesmente é um bom investimento. É certo que ceifaremos o que plantamos, mas deve existir uma motivação antes de servirmos a Deus. E essa motivação tem que ser a gratidão. A nossa maior motivação para servir a Deus é a gratidão. Quando eu fui ofertar minha casa, eu falei para minha sogra que eu tinha ofertado, né? Nossa, mas quase que ela me matou. Quase que eu não estou aqui hoje. Ela: como que você faz isso? Como? Aí eu falei: minha sogra, olha, eu tenho 3 filhos abençoados, eu tenho um casamento abençoado, eu tenho uma vida abençoada. Olha, puxa vida, tanto que Deus, né, operou na minha vida. Eu só tenho a agradecer. É só gratidão. A única coisa que eu tenho para dar para Deus é gratidão. Quando eu ofertei essa casa, é gratidão. As pessoas ainda perguntaram para mim: pastor, e aí? O que você pediu? Né? Faz uma oferta, você pede alguma coisa, né? O que você pediu? Aí eu falei assim: cara, eu não consegui pedir nada, eu só agradeci. Sabe por quê? Porque eu tenho que ser grato. Tudo que eu tenho, irmãos, tem que ser grato. A vida que eu tenho que ser grato. Às vezes a gente passa pela vida reclamando. Os irmãos sabem que semana retrasada eu conversei com um rapaz que tentou suicidar lá na BR. E ele, falei: cara, por que você está fazendo isso? O que está acontecendo? Ele falou: minha esposa me largou e eu não tenho nada não tem nada na minha vida, não tem nada. Eu quero morrer porque eu não tenho nada. Aí eu falei: você tem família? Ele falou: eu não acabei de falar para você, minha esposa me largou. Aí eu falei: mas ela é sua ainda, ela tem uma aliança com você. Aí ele: mas eu falei assim: e você tem filhos? Ele falou: tem 2. Eu falei: então, você tem tanta coisa para aproveitar, só que nós não conseguimos ser gratos por aquilo que temos. Você não consegue ser grato por aquilo que você tem. Você é ingrato por aquilo que você não tem. Por quê? Porque você olha o outro tendo e você não tem. Aí você é ingrato. Então às vezes você tem um celular e você fala: puxa vida, eu estou com essa porcaria aqui, né? Podia, né? Olha lá, ó. Fulano comprou um iPhone. Olha lá, hein? Pastor Evaldo ganhou um iPhone aí, eu estou aqui nesse trem. Por quê? Porque nós não somos gratos. Por isso nós não ganhamos. Porque quando você é grato, Deus multiplica. Quando você é grato, Deus acrescenta. Entendeu? Por quê? Porque Ele fala assim: rapaz, esse cara é grato no pouco que eu estou dando para ele. Toma um pouquinho mais então. Porque Deus quer ouvir você falando que você é grato. Amém? Então muitos nem querem saber o propósito de Deus para as suas vidas. Simplesmente buscam somente fazer um investimento espiritual, um desencargo de consciência. Está com o espírito errado. Durante todo este ano pedimos coisas ao Senhor, Ele nos atendeu. Algumas coisas Ele disse não, e outras Ele disse espera, e outras Ele disse sim. Mas por que muitas orações e alvos não foram conquistados? O Senhor quer que sejamos gratos, não apenas porque Ele nos fez bem, mas termos a gratidão como estilo de vida, como uma revelação. A recompensa ou a colheita da gratidão vem quando transcendemos e agimos como filhos de Deus e não como clientes interessados nas bênçãos de Deus. Irmão, muitas vezes nós tratamos Deus como uma empresa. Não tem, olha, eu falo para os irmãos que eu já fiz isso.
Você chega lá e fala: ó, eu quero tal coisa. Aí ele vai lá na prateleira, olha, fala: opa, tá aqui. Aí ele vai lá e te entrega. Aí você dá até 5 estrelinhas para ele, né? Cliente satisfeito. Cliente satisfeito. Aí você chega lá, fala assim: eu quero tal coisa. Ele vai lá: olha, não tem no estoque e eu não sei quando vai chegar. Essa empresa aqui, eu vou lá no Procon, hein? Eu vou lá no Procon requerer meus direitos. Só que uma coisa que nós nos enganamos é que Deus não é uma empresa, Ele é um pai. Seu pai já falou não para você? Já? Eu achei que eu era o único pai que falava não. Seu pai já falou para você: ó, ainda não, espera. Já? Então, queridos, mas quando seu pai falou isso para você, ele estava querendo te punir ou te proteger? É isso. Sabe quando o pai fala não para você? Ele está querendo te proteger. Espera, ainda não é o tempo. Espera, está chegando, calma. Esses dias o meu filho falou para mim: pai, eu quero um celular. Aí eu falei assim: eu vou te dar um celular quando você tiver 14 anos, fica tranquilo. Aí ele fica contando o tempo. Ah, falta só 4 anos agora, pai. Falta só. Então, eu falei não, eu falei espera. Por quê? Porque eu estou protegendo ele. Eu sei o quanto de informações, irmãos, pode sobrecarregar a vida dele. A gente hoje vive nessa, sabe, essa correria por causa das informações. Só por isso. Por que antigamente o pessoal vivia mais tranquilo, sentava, vamos tomar um mate, né? Senta aí. Por quê? Menos informação. Quanto mais informação tem, mais corrido você fica. Já percebeu isso? Eu tenho um psicólogo esse dia, ele falando que uma criança de 7 anos tem mais informação do que um centurião de Roma, um centurião romano. O cara cuidava de 100 pessoas, no mínimo, né? Para ser centurião, no mínimo, ele cuidava de 100 pessoas. Uma criança de 7 anos tem mais informação que ele. Porque em todo o tempo. E isso causa o quê? Causa o mal que nós estamos vivendo hoje. Crianças pequenas depressivas. Porque informação. Então, queridos, olha só. Eu e você, quando Deus fala não, fala amém. Porque Ele é Pai, está te protegendo. Quando Deus fala espera, mas eu quero agora. É assim que você faz? Então, você já sabe, né? Você já sabe que tipo de comportamento maduro você está tendo, né? Então, entenda uma coisa: quando Ele falar espera, espera. Por quê? Porque no tempo certo Ele vai te dar. No tempo certo. Seja grato por isso. Seja grato por essa proteção. Um dia, cheguei, estava no mundo, né? Cheguei, falei pro meu pai: pai, eu vou numa festa ali, no Nova Lima ali. Aí ele falou assim: vai, ué. Aí eu falei: ué, como assim, vai? Aí ele falou assim: você me comunicou, você não está pedindo a permissão. Aí eu falei: não, então tá bom. Pai, o senhor deixa eu ir na festa? Ele falou: não. Ué, não estou entendendo. Aí ele falou assim: você está me pedindo agora, não está? Eu falei: tô. Eu falei: então, não. Aí eu fiquei bravo. Fechei a porta. Aí, no outro dia, né, fui lá na casa dos meninos. Cheguei lá, falei: e aí, como é que foi a festa ontem? Ele falou: cara, ainda bem que você não foi. Saiu uns tiros lá, pai, mas pensa, bala para tudo quanto é lá, todo mundo deitado no chão. Proteção. O não é proteção. Seja grato pelo não, queridos. Seja grato pelo não. Eu passo por um processo, os irmãos sabem, eu passo por um processo no estado que eu recebo metade do salário. Isso já vai para 4 anos. 4 anos. E tem hora que o pessoal fala: como que você aguenta isso? Como que você fica nessa situação? Você tem que procurar seus direitos, você tem que correr atrás, não sei o quê. Aí eu falei: então, são 4 anos que eu não vou bater na cara de bandido. São 4 anos que eu não estou na rua, eu estou dentro do administrativo. Sabe o que é isso? Proteção. O efetivo da polícia hoje está no mínimo do mínimo. No mínimo do mínimo. Você tem uma ideia, é assim. Acontece no quartel bem assim, ó. Vai ter uma manifestação lá na governadoria. Não pode tirar os policiais da rua para ir lá.
Aí pega o administrativo e fala assim: pega sua arma, pega sua arma, pega sua arma. Aí o pessoal desliga os computadores, pega as armas, vai lá atender a ocorrência. Por quê? Porque não tem policial na rua. O que acontece nisso, irmãos? O policial suicidou antes de ontem. Porque os caras estão tudo doentes. Estão tudo doentes. Aí eu falei, a primeira vez que eu falei isso para Deus, Deus me deu uma resposta, eu calei a boca. Por quê? Eu falei: Senhor, até quando que eu vou ficar nisso? Eu preciso do dinheiro, eu preciso do salário, não sei o que, papapá. Aí ele falou assim: então, mas se eu te mandar para a rua, é isso que vai acontecer. Você quer ficar doente também? Você quer colocar sua família em risco também? Fica aí quietinho, você está debaixo da proteção. Então o não de Deus é proteção, queridos. Seja grato pelo não. Seja grato pelo não. Para muitos crentes, o seu relacionamento com Deus assemelha-se a um relacionamento empresarial, ou um relacionamento entre cliente, produto e fornecedor. Para estes, a igreja é uma mera prestadora de serviço espiritual. Por exemplo, o pastor é o vendedor deste serviço, ou aquele que trabalha para a empresa chamada igreja. E o evangelho, ou a palavra de Deus, é o produto que deve ser comprado. Comprado de que maneira? Fazendo isto ou aquilo, dando isso ou outro, fazendo uma obra de ação para a igreja ou para o pastor. Para este, Deus se revela como um patrão, e eles são meros empregados ou clientes. Compram o produto e vão embora. Quando tem necessidade, voltam e compram novamente. O resultado é que vive uma vida de derrota completa e nunca experimentará o melhor de Deus. Lucas 17, acompanhe comigo, Lucas 17, 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longo e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10? Onde os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então, queridos, mostra o que? A gratidão. Sabe, só um voltou para agradecer. Sabe por quê? O pastor Luiz mostra nesse versículo aí que só um era estrangeiro. O único que voltou era estrangeiro. O único que voltou era estrangeiro. Os outros 10 eram judeus. Os outros 9 eram judeus. Você sabe por que eles não voltaram? Porque eles entenderam que eles mereciam a bênção. Eu sou judeu, eu mereço. E foi embora. O estrangeiro falou assim: eu não merecia porque eu não sou judeu. Eu não merecia. E ele volta e agradece. Esse estrangeiro somos nós. Nós fomos alcançados por essa graça. Nós éramos os leprosos. Nós fomos alcançados pela graça. E o que aconteceu? Eu e você, nós temos que ser gratos. Porque não era para nós. Não era para mim e para você. Era só para os judeus. Mas então ele se revela como graça e vem sobre a nossa vida. Amém? Então podemos ver a importância de um coração grato quando se trata de receber a bênção de Deus. Mostra a dura realidade da maioria das pessoas. Elas vão até Jesus, são abençoadas, curadas, libertas, e depois vão embora, deixando Jesus de lado, como um mero prestador de serviço, como se fosse sua obrigação nos abençoar. Esses dias eu vi um caso, um menino, ele morreu de câncer. Menino novo, ele tinha dado do meu filho maior, uns 10, 11 anos, morreu de câncer. E assim, sabe, o pai estava mal, postando no Facebook as coisas e tal. E aí eu passei em frente à casa dele, ele estava lavando a calçada assim, com a cara triste, assim, sabe? Aí eu fiquei pensando: cara, como será que é viver sem um filho? Você já pensou?
nem pensa, né? Não passa pela nossa cabeça, né? Como que é viver sem um filho? Fico pensando, irmãos, como será que é viver sem um filho? A gente perdeu o filho. Meu Deus, irmãos, olha. Oh, Senhor, é duro demais. E na hora que eu pensei aquilo, sabe o que Deus falou para mim? Então, às vezes acontece isso comigo. Eles vêm, recebem a bênção, vão embora e nunca mais viram as costas para o pai. E eu fico aqui, como pai, esperando um filho. Você se imagina como pai? O seu filho vai lá, pega o que ele quer e vai embora. E nunca mais volta. A gente pensa que a gente precisa de Deus. A todo tempo, eu preciso de Deus. Amém. Mas você acha que o pai não sente sua falta? Você acha que o pai... Pensa você viver sem o seu filho. Ele estava lá, aguando, irmãos. Esse dia eu vi até um negócio meio cômico, né? A mulher lá molhando a grama, chovendo. Estava chovendo e ela com o guarda-chuva. Eu falei, gente, não tem nada que fazer mesmo, né? Então, eu imagino o seguinte, sabe? A vida do cara aguando planta, porque o que ele queria era estar dando atenção para o filho. Mas o filho é ingrato, foi embora. Sabe? Irmãos, quando você pensar em desistir de Deus, pensa que Ele vai ficar sozinho esperando você a todo tempo. Quando você pensar em sair da célula, pensa que Deus vai ficar lá esperando você. Quando você pensar em sair da igreja, pensa nisso. Eu vou deixar o pai de lado? Ah não, pastor, eu vou para outra igreja. Ah, irmão, poucos voltam e demonstram que querem caminhar ao lado de Jesus, ou pelo menos lhes são gratos pelos milagres. É possível perder a bênção por não manter a fé, mas também é possível perder a bênção por não ter um coração grato. Podemos ver à luz da palavra de Deus os resultados de alguém que conheceu o Senhor Jesus. Oh Senhor, isso é muito forte. Mas não exercita a gratidão. Podemos ver, a pessoa conheceu Jesus, ela conheceu, mas não exercita a gratidão. Essa pessoa vai assumindo durante o percurso da sua vida uma série de características que demonstram que a gratidão não tem o poder de operar na sua vida. Consequentemente, ela perde em comunhão e relacionamento em vitória em Cristo. Então eu quero passar alguns sinais aqui para os irmãos de pessoas que vivem na ingratidão na vida cristã. O primeiro é o endurecimento. A gratidão é um teste para o nosso coração. Na verdade, a gratidão significa reconhecer a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Quem é ingrato acha que tudo procede das suas mãos. Ele diz assim, não deixa eu trabalhar não para ver. Já viu a pessoa falar assim? Não, Deus já me deu tudo, mas não deixa eu trabalhar não para ver. Não vai cair do céu. Se eu não tivesse estudado. Um coração ingrato é um coração endurecido para reconhecer a benevolência de Deus para conosco. Ele jamais reconhece que é o Senhor que lhe o abençoou, que lhe prosperou e lhe deu a vitória. Quando somos agradecidos a Deus, reconhecemos que tudo o que somos e temos procede do Senhor. Olha, diz aqui, Moisés tinha um coração grato a Deus. Êxodo 3:11. Êxodo 3:11. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Irmãos, Moisés, ele era filho da filha de Faraó, quase neto. Entendeu? Ele tinha o poder de chegar lá assim, falar o negócio seguinte e tal, eu preciso disso aqui. Mas ele disse: quem sou eu? Porque, irmãos, ele reconhece que ele reconhece que ele não é ninguém sem o Pai. Ele reconhece isso. E o que acontece? Então o Senhor diz: eu sou. Então as coisas começam a acontecer quando nós reconhecemos. Uma coisa difícil na nossa vida, mas acontece, é você conseguir as coisas pelas suas mãos, pelo seu braço. É mais difícil, mas você consegue. Só que uma coisa que eu aprendi, e eu não quero mais, é o quê? Conseguir as coisas pela minha mão. Porque tudo que é sustentado pela sua mão,
você tem que continuar sustentando. Entendeu? Você vai fazer a célula. Não, eu vou fazer a célula hoje, vai ser poderoso, hein? Hoje eu vou fazer a célula, vai ser forte aqui, ó. Entendeu? Porque eu vou colocar um louvor aqui. Qual que é o louvor que aquela irmãzinha chora mesmo? Ah, esse aqui. Ah, então eu vou colocar esse louvor aqui. A irmãzinha vai começar a chorar e os irmãos vão se quebrantar tudinho. Eu vou colocar um tapete aqui, porque na hora que os irmãos entrar, eles vão ver a excelência e não sei o quê. Tudo isso, irmãos, não é errado você fazer, tá? Você colocar um tapete, colocar uma decoração, é jóia, é maravilhoso. Isso mostra a excelência na célula. Mas isso não pode ser o que vai trazer o mover para a célula. O que tem que trazer o mover para a célula é a presença de Deus. Só que eu sustento tudo na minha mão. Eu vou fazer um lanche, rapaz. Eu vou fazer um bife na chapa, porque o Xandão gosta. O Xandão gosta de um bife na chapa. E o bife tá caro, né? Os irmãos vão falar: não, eu vou na célula porque vai ter bife, rapaz. Pensa assim. Eu vou na célula, vai ter bife. Faz dia que eu não como carne. E o que acontece? Então o irmão começa a sustentar as coisas na mão dele. Só que se torna caro. Entendeu? Se torna caro. Por quê? Porque toda vez que o irmão vai lá na célula, ele vai porque você vai oferecer algo do seu braço. Agora quando você ora, um dia, irmãos, olha, eu gosto muito desse testemunho, que é muito forte. Um dia a gente passou por aquela escola de libertadores, e o pastor Eduardo Reis falou bem assim: ó, existe um anjo que vai buscar suas orações. Toda vez que você ora, existe um anjo que vai buscar suas orações. Aí, irmãos, antes da célula eu entrei dentro do quarto, mas quebrei aquele quarto. Senhor, manda esse anjo aqui hoje. E tá, Senhor, eu quero ver esse anjo, não sei o que. O anjo que vai buscar as orações. E né? Orei, irmãos do céu. Aí, estamos no meio da célula. E aí eu fazia o louvor assim, eu colocava o louvor. Eu tinha um carro que tinha um som, eu colocava o louvor no carro e falava: irmão, ó, agora é hora de louvar, fica à vontade. Era o quintalzão, fica à vontade, ora, busca Deus, louva Ele. E aí os irmãos saíram e tal. E tinha uma velhinha do reteté na minha cela, irmão. Mas pensa a senhorinha, ela começava o louvor, ela já falava em língua, já pulava para cima e para baixo. E aí ela começou a apontar o dedo assim, ó. E ela batia na cabeça e apontava o dedo, e pulava e falava em língua. Eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo, gente? E é ruim, né, quando você não... Eu falo para a irmã Severina, né? É ruim quando você não vê o mundo espiritual, né? Porque você não está entendendo o que está acontecendo. E aí, a irmã... E aí de repente o outro irmão ficou desesperado, o cara ficou desesperado. E aí de repente, irmãos, o irmão estava... E o irmão, ele não era assim igual eu, sabe? Ele era um pouquinho mais gordinho, assim, mais cheinho, sabe? O irmão voou assim no muro, irmão. Bom! Eu falei: eita glória! Eu falei: Jesus amado. Aí na hora eu fui lá, né, acudir o irmão, né? Porque eu falei: o que aconteceu, gente? Fui lá. Ele: cara, que anjo lindo, hein? Que anjo lindo. Aí eu falei: uai, que anjo, rapaz? Ele: você não viu aquele cara vestido de branco passando aqui? Eu falei: não vi não. Ele tinha uma bandeja dourada na mão dele. Aí a mulher do fogo: você viu também? Você viu? Mas que lindo, era lindo, era lindo. Eu nunca vi coisa tão linda. Eu falei: Jesus, aí você fica perdido, né, que você não está vendo? Eu falei: gente, o que está acontecendo? Aí passou o momento ali, né? E eu esqueci da oração. Quem começou a célula, foi tudo mover, eu esqueci. E aí, a irmã pegou, falou: nossa, olha que homem lindo, branco. A roupa dele brilhava, ele estava com a bandeja dourada na mão e tal. Aí eu falei: glória a Deus, né? Aí no outro dia fui orar, né? Senhor, todo mundo viu esse anjo, o que era esse anjo? O que era esse anjo? Aí o Espírito Santo falou para mim: você não pediu um anjo para buscar as orações deles? Eu mandei. Meu Deus do céu. Então, aí o que acontece? Eu aprendi uma coisa: quando eu faço as coisas no meu braço, eu tenho que sustentar. Então, eu tenho que pagar o lanche, eu tenho que colocar o tapete vermelho, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu tenho. Aí quando você fala para o irmão: obreiro, quer liderar uma célula? Rapaz, meu Deus do céu, é difícil demais, velho. Cansa, faz sinal da cruz. Por quê? Porque é sua força. Aí você se torna ingrato, porque você olha e fala: é pesado demais. Mas quando você faz, e as pessoas falam assim: rapaz, vamos ver o que vai acontecer semana que vem, Deus vai operar de outra forma, porque vai acontecer algo sobrenatural. As pessoas vão na célula não por mim, não pelo que eu faço, mas pelo que Jesus faz. Mas só vai reconhecer isso, irmãos, quem é grato. Porque quem não é grato é endurecido, tem um coração endurecido.
A desconfiança é um dos sinais do endurecimento. Nunca chora de alegria, de gratidão ao Senhor. Nunca proclama em voz alta a vitória dele, que foi Deus que deu. É uma pessoa egoísta. O segundo sinal é que ele é egoísta. A quem é ingrato sempre faz as contas para com Deus e para com os homens. Ele é egoísta. O egoísta pensa primeiro em si mesmo. Por isso não pode ser agradecido, muito menos generoso. Geralmente o ingrato sente arrependimento de ter ofertado algo ou feito algum favor para alguém e não foi retribuído, né? Já viu o irmão assim? O cara vai lá, oferta e fala: puxa vida, por que eu dei aquela oferta, hein? Era o dia da mistura, hein? Por que eu dei aquela oferta? E agora, como que eu vou fazer? Vai cortar a luz, né? Você não está com calor, não? Está dando um calorzinho aqui. Entendeu? A pessoa ingrata, ela faz o quê? Ela não agradece. Ela é egoísta. Olha só. Ela não consegue, irmãos, fazer um favor sem esperar algo em troca. Já viu pessoas assim? Porque gratidão você faz, irmão, e não cobra nada. Você faz e não quer saber. Entendeu? Gratidão é isso. Você faz e não espera nada em troca. Porque você é grato. Entendeu? Porque a Bíblia diz assim: eu tenho que fazer para o irmão como se fosse para o Senhor. Então quando eu faço como se fosse para o Senhor, eu estou mostrando minha gratidão, porque eu sou grato ao Senhor. Eu não sou grato ao pastor Wagner, eu sou grato ao Senhor. Entendeu? Então quando for fazer algo, irmãos, faça com o coração, faça em gratidão. Quando eu vou ministrar a palavra, eu faço em gratidão. Por que eu faço em gratidão? Porque o Senhor me salvou, porque o Senhor me libertou, porque o Senhor me deu uma nova vida. Então eu sou grato a Ele. Eu sou grato a Ele. Pessoas, eu estava contando aquele testemunho lá do rapaz, e as pessoas falam: nossa, mas você é bonzinho, hein? Falei: rapaz, você não me conhece, hein? Você não me conhece, esse não me conhece, porque de mim, irmãos, nada é bom. Eu só fiz o que eu fiz porque eu quero ser grato ao Senhor. Como que eu sou grato ao Senhor? Mostrando a fidelidade dEle, mostrando o amor dEle. Como que você é grato ao Senhor? Falando dEle. Por exemplo, eu vou e o Alexandre fala assim: eu quero fazer uma faculdade, custa R$2.000 por mês. Aí eu falo assim: Alexandre, pode fazer o vestibular lá que eu vou pagar essa faculdade. E aí? Aí o Alexandre fez a faculdade. Em todo o tempo as pessoas estão lá na faculdade e o Alexandre está falando: rapaz, eu só estou aqui, que o Geraldo pagou minha inscrição, pagou minha matrícula, investiu na minha vida, eu só estou aqui por isso. O que acontece? Quando eu chego na faculdade lá, aí o pessoal fala assim: ô Geraldo, vem cá. Todo mundo vai olhar e falar assim: esse que é o Geraldo, né? Rapaz, entendeu? A gratidão é fazer Deus conhecido. A sua gratidão é você fazer Deus conhecido. Por quê? Porque se Ele não for conhecido, você é grato no quê? Se as pessoas não sabem o amor que Deus tem por elas, você é grato no quê? Às vezes tem pessoas do nosso lado que nunca ouviu falar do amor de Deus. Por quê? Porque nós não mostramos a gratidão. Por que nós mostramos a gratidão? Porque, como é que eu mostro a gratidão? Fala assim: rapaz, olha, eu só estou aqui porque Deus operou. Você sabe esse cara que você está vendo aqui? Há 10 anos atrás você nunca ia ver ele desse jeito. Há 11 anos atrás, eu estava dentro de uma garrafa de Skol. Entendeu? Mas, quando eu começo a falar desse amor, as pessoas falam: rapaz, existe um Deus, Ele é poderoso, Ele pode, porque olha o que Ele fez na vida desse cara. Só que acontece, muitas pessoas vão me conhecer como: não, esse é o Geraldo, ele bebia, rapaz, escutava funk proibido, vivia aí na cachaça, vivia bêbado. Não, mas não sei o que aconteceu, ele agora parou de beber, né? Virou gente, parou de beber, tá até com a família aí, casou. Deve ter sido isso, ele mudou porque casou. Às vezes tem pessoas que nos conhecem assim.
Por quê? Porque ela não sabe o que Deus fez. Ela não sabe o que Deus operou. Amém? Então, o segundo ponto é quando nós somos egoístas. Não crie expectativas erradas a respeito do homem. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. Não se assuste com as atitudes do coração do homem, porque elas são egoístas e ingratas. Se você ao fizer algo para alguém esperar o retorno, é porque ainda espera a gratidão dos homens. Brevemente você se sentirá frustrado e desanimado. Alinhe suas motivações. Espere do homem somente aquilo que é humano, mas de Deus espere tudo, porque Ele é divino. Amém? Espere do homem aquilo que é humano. Muito obrigado, às vezes, sei lá. Mas você tem que esperar de Deus aquilo que é divino, aquilo que só Ele pode fazer. Entendeu? Às vezes você faz um favor para a pessoa, aí você fala assim: mas o Felipe é um cara que conhece uma pessoa influente, né? Ele conhece, né? Então eu vou fazer um favor para ele, porque quando eu precisar eu chego nele, ele fala para mim, fala de mim para aquela pessoa. Às vezes, irmão, nós fazemos favor esperando algo em troca. Às vezes nós fazemos favor já fazendo o cálculo de quando é que ele vai fazer o favor para mim. Eu era assim. Eu era totalmente assim. Eu era assim, ó. A pessoa precisava de algo, aí eu ia lá, fazia para ela, já pegava minha cadernetinha e anotava. Fiz um favor para fulano, então nos próximos 10 anos eu tenho algo para pedir para ele. Aí, o que acontecia? Precisei do fulano. Não, eu precisava de alguma coisa. Eu pensava: quem que eu vou procurar? Aí eu pensava: eu posso procurar fulano. Mas eu não fiz nada para ele. Eu não fiz nenhum favor para ele. Eu vou chegar lá sem nada na mão? Porque eu tenho que ter uma carta na manga. Eu vou chegar lá, falar: ô fulano, faz tua coisa para mim. Ele vai falar assim: mas você nunca fez nada para mim. É verdade. Então, como eu era orgulhoso, egoísta, egocêntrico, o que eu ia fazer? Não. Então, agora fulano tá me devendo. Você tá me devendo, Marcelo. Então, seguinte, Marcelo, será que tem como você fazer tal coisa para mim? Por quê? Egoísta. O egoísta não faz nada não esperando algo em troca. Entendeu? Então muitas vezes nós somos assim com Deus. Senhor, o pastor Evaldo falou essa semana, nós vamos pagar o nosso terreno em nome de Jesus. E aí ele falou: Senhor, irmãos, vamos fazer um propósito com Deus. Faz um propósito, traz uma oferta de R$100, né? Hoje inclusive é hoje, né? Hoje domingo, para nós entregarmos a nossa oferta. Traga a sua oferta de R$100. Procura fazer um esforço, irmão. Olha, vamos lá, vamos ficar motivado a fazer isso. Por quê? Porque isso é para a glória de Deus. Aí você já pensa: eu vou dar essa oferta, mas já vou marcar aqui, R$100. Bom, R$100, a Bíblia fala 100 vezes mais, 100 vezes, né? 100 vezes tantos mil. Então tá bom. Já deixa anotadinho na caderneta. Chega aqui, tá aqui, e vai embora. Você entendeu? Egoísta. Ele já está pensando o que Deus vai dar em troca. Eu estava falando com o pastor Wagner, eu tenho um testemunho muito fera. Eu sempre falo para você, irmão, que tenha vontade de ofertar. Tenha. Porque dinheiro a gente não tem, né? Mas o pastor fala assim: tem que ofertar tanto. Aí eu falo: rapaz, eu estou com a vontade de ofertar isso. Aí eu olho para a carteira e falo: mas não tem esse dinheiro. Não, igual aquela vez, eu falei assim: Senhor, eu quero ofertar esses R$500. Eu quero. Aí eu olho para o salário e falo: rapaz, metade do salário quase não dá. Mas eu já expliquei para os irmãos. Eu quero reforçar isso para os irmãos hoje. Quando se o pastor subiu aqui e falou: irmãos, faz uma oferta, a primeira coisa que tem que fazer: Senhor, eu quero ofertar. Só fala isso. Só fala isso. Sabe por quê? Porque quando o pastor subiu aqui, ele orou. Ele falou: Senhor, o que eu falo para o povo? Aí ele pede R$100. Porque ele já tem os R$100. Só que você olha para sua carteira, não tem. E o que acontece? O Senhor olha o seu coração grato.
Ele olha para o seu coração e vê a gratidão. Falei, Senhor, eu quero ofertar R$100. Outra vez foi a irmã Cida. Eu não tinha. E eu fui orar ali na oração. Senhor, eu preciso de R$100. Pai, eu preciso de R$100. Papai, R$100. Não falava nem mais nada, só falava R$100. Ele já entende, R$100. E eu não tinha, mas o meu coração tem vontade de ofertar, irmãos. Aí, terminei de fazer a abertura, sentei lá. Ai, Jesus, vai vir um momento da oferta agora. Ô Pai, me perdoa. Mas eu tinha vontade, o senhor sabe. Aí a irmã chegou e falou assim, pastor, Deus mandou trazer isso aqui para o senhor. Aí eu fiquei até com medo de olhar dentro do envelope. Aí eu abri, R$100. Oh Deus. Aí essa semana, vou contar o testemunho dessa semana. Essa semana, falei, Senhor, eu preciso ofertar, eu quero ofertar. E o meu celular quebrou. E eu trabalho com aplicativo, então eu preciso de um celular. Eu estava com um celular, irmãos, que era assim, ou ele aceitava uma chamada ou desligava. Então, você entendeu? Andava no carregador 200 horas por dia. E eu falei, Senhor, como que eu vou trabalhar com esse negócio? Eu aceitava uma chamada, aí o GPS desligava. Aí eu, como que eu vou buscar a pessoa se o GPS está desligado? Oh, Jesus. Pensa uma semana que eu trabalhei assim, olha, terrível. E eu falei, Senhor, eu queria ofertar, mas o que acontece? Para arrumar o celular é 150. E eu ia receber o 13º, né? Eu falei, bom, eu vou pegar esse 150 e vou arrumar o celular. Aí eu já pedi perdão para Deus, disse, Senhor, me perdoa porque eu não vou poder ter como ofertar. O Senhor me perdoa, tá? Mas o Senhor sabe que o meu coração tinha vontade de ofertar. Aí, beleza. Isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta, na quarta meu pai me ligou. Ô Geraldo, eu precisava que você viesse aqui em casa. Aí eu falei, vixe, o que será que ele quer, né? Aí na quinta-feira eu fui lá. Falei, pai, o que o senhor precisa? Aí ele falou, não rapaz, é o seguinte, eu queria comprar um celular aí, ó, porque eu tô com o celular aqui e muito ruim. E outra coisa, a minha ex-mulher, a mulher que morava com ele lá, né, mexia no celular. Ele falou, eu peguei nojo desse celular, não quero nem olhar para ele, quero comprar um celular novo. Aí eu falei, tá bom, né? Aí fui lá na loja com ele ontem. Aí ele comprou o celular, tal, tudo. Aí a mulher passou lá para ele e falou, seu Geraldo, meu pai é Geraldo também, né? Falou, seu Geraldo, tá aqui o celular do senhor, já está tudo habilitado, já tá. Aí ele pegou e falou assim, então toma esse para você. Irmãos, ele terminou de pagar o celular semana passada. 8 meses de uso. Olha. Pode glorificar Deus, pode glorificar Deus. É a Ele. Aí eu pensei, cara do céu, sobrou R$150 para eu gastar. Oh, glória! Aí o Espírito Santo falou, ué, você não precisava de uma oferta? Ah, é verdade. Deus é maravilhoso. Brincadeira, irmãos. Entendeu? Na hora que meu pai falou assim, toma esse celular, eu entendi. Deus está me dando minha oferta. Entendeu? Porque, irmãos, porque o meu coração é inclinado a agradecer ao Senhor. Então, queridos, tenha vontade de ofertar. Quando falar em ofertar, fala, Senhor, eu quero. Sabe o que acontece? Ele vai te colocar a provisão. Eu já falei para os irmãos e vou reforçar isso. Quando Deus levanta o pastor aqui para falar sobre oferta, não é para tirar do seu salário. Não é. Sabe por quê? Porque Deus vai prover uma oferta para você. Por quê? Abraão pegou e levou um cordeiro lá para o sacrifício. Foi isso que ele fez? Deus falou, vai fazer um sacrifício. Um cordeiro? Não. Isaac, todo inocente, falou, pai, cadê o cordeiro, pai? O que ele falou? Não ouvi. O quê? Deus proverá. É isso, queridos. Quando nós somos gratos, Deus proverá. Entendeu? Quando o pastor, eu estou falando isso de coração para os irmãos. Quando o pastor subir aqui e falar, irmãos, nós precisamos fazer uma oferta de tanto. Fala, Senhor, eu sou o primeiro, eu quero. Pega o envelope e fala assim, eu quero. Sabe o que ele vai fazer? Prover. Porque tudo que é seu vem do Senhor. Amém? Então não seja egoísta. Terceiro, a pessoa sem generosidade. Generosidade é a marca registrada daquele que recebeu um coração novo. Corações de pedra são avarentos, mas corações de carne são generosos.
Um dos sinais de generosidade é ser gracioso. Você pode escolher a maneira como será reconhecido: como alguém justo, ou como alguém misericordioso, ou bonzinho, ou alguém gracioso. O provérbio diz: ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. A medida da nossa generosidade será a medida da nossa colheita. A medida da nossa generosidade será a medida da nossa colheita. Quanto mais generoso eu for, maior será a minha colheita. Irmãos, eu falo isso não apenas em relação a dízimo e oferta, mas eu falo em tudo. Em relação em relação à sua casa, em relação aos seus filhos. Quanto mais generoso eu for, maior será a minha colheita. Em relação à minha esposa, quanto mais generoso eu for, maior será a minha colheita. Em relação ao meu trabalho, quanto mais generoso eu for, maior será a minha colheita. Um outro sinal, um dos sinais é que a pessoa é maligna. Uma pessoa ingrata tem um coração maligno. Mas o maligno não é apenas aquele que faz coisas más, mas aquele que não é benigno. Ser benigno é pensar o melhor dos outros ou das situações. Mas qual coração consegue ser benigno para com os outros? Somente o coração grato. Entendeu? Você vai reconhecer uma pessoa grata pelo coração dela. Pelo coração dela. Você vai ver uma pessoa, ela é generosa, ela realmente demonstra a vida de Deus através do coração dela. Ele não precisa olhar ou desejar aquilo que é de outro, porém, é porque ele sabe que o Senhor reservou o melhor para si. Quem não anda na revelação da gratidão precisa mendigar aquilo que os outros receberam, mas Deus tem o prazer em abençoar o coração agradecido. Quem não é benigno não pode prosperar, porque vem tudo como os olhos malignos. O coração maligno diz: se alguém está prosperando, é porque está fazendo algo errado, ou tomou um empréstimo, ou ganhou na loteria, ou recebeu uma herança. Nunca é fruto da capacidade do outro, do trabalho, da bênção de Deus. A pessoa é maligna. Já viu aquela pessoa? Passa na rua com um carro novo, aí a pessoa fala: está traficando. Hein? Está traficando. Esse aí deve estar passando a mão na empresa dele lá. Certeza. Porque o salário que ele ganha tem um carro desse? Não. Você viu o fulano comprou uma casa? Que foi para lavar o dinheiro. Então, irmãos, qual é a maneira de saber se eu tenho um coração maligno? Deixe que alguém seja abençoado do seu lado, com a bênção que era para você, e então você vai se mostrar. Eu falo para Alexandre, paz, eu tenho uma vontade de dar essa Bíblia para você, tenho uma vontade. Aí eu chego e entrego para o Erno. O Alexandre vai mostrar para mim o coração dele, na hora, se ele é grato ou não. Porque uma pessoa grata, irmãos, ela não reclama daquilo que não é dela. Por quê? Se aquilo não é para ela, ela fala: Senhor, eu dou graças, eu te dou graças, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor venha multiplicar através disso na vida dele. Entendeu? O Erlo foi levantado obreiro agora. Quem é ingrato? Fala: nossa, mas o Erlon, eu também tenho seminário, eu tenho não sei o que, eu prego, eu oro. Por que o Erlon? Entendeu? Irmãos, a bênção de Deus nessa hora é só um holofote para mostrar o que você tem no seu coração. Entendeu? Só mostra o que tem, só revela o que tem no seu coração. Por quê? Porque o coração dessa pessoa é maligno. Agora se a pessoa chega e fala assim: é isso mesmo, cara, eu não vi a hora de você ser obreiro, porque olha, Deus tem algo poderoso para você. Um coração grato, porque ele não está querendo o que é do Erlo, ele só quer o que é dele. É isso que eu oro para Deus: Senhor, eu só quero o que é meu, eu só quero o que é meu. Pastor Wagner plantou já um monte de igreja aí, plantou São Gabriel, plantou Ribas do Rio Pardo, plantou Paraíso das Águas. Eu e ele plantamos Três Lagoas. O pastor chegou em mim um dia
e falou para mim: Geraldo, acho que eu vou te enviar para Três Lagoas, porque o seu serviço você pode trabalhar lá e tal. Eu falei: amém, pastor, o senhor que